E como eu prometi, né, agora às 9h30, hoje conosco, né, a Silvia Lisboa, que é coordenadora do programa Respeito à Vida do Detran de São Paulo. Bom dia, Silvia. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Você vai falar aqui com o Fábio Patrício, é o Fábio que está falando, o Luiz Carlos e o Júnior Berilo está aqui conosco. E eu já começo perguntando a você o seguinte, o que é o programa Respeito à Vida do Detran? O programa Respeito à Vida é um programa do governo do estado de São Paulo que tem como objetivo reduzir o número de óbitos e acidentes decorrentes do trânsito. O papel principal do programa é articular todos os atores envolvidos no trânsito e tanto conhecer os problemas, né, que você tem aí e buscar soluções. Tá certo, Luiz Carlos? Bom dia, Silvia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo aqui no Debate em Família, aqui na Super Rádio. Me conta Muito uma obrigada, coisa. Pelo convite. Esse projeto, que na verdade é um grande projeto, que envolve não só o Detran, mas envolve várias secretarias, não é isso? Pelo que a gente entendeu, e já tem aí um volume de mais ou menos mais de 300 cidades que aderiram a esse projeto, né? Como isso é gerido de uma forma participativa dessas diversas áreas? Por exemplo, na educação, agora com a pandemia não, mas me parece que na educação havia todo um plano específico, um projeto específico para mostrar às crianças a importância de uma educação no trânsito. É isso que eu entendi bem isso. Exatamente isso. E é bem interessante o que você colocou, porque justamente a questão do trânsito não é um problema específico do Detran, né? É um problema da Secretaria de Segurança Pública, é um problema dos bombeiros, é um problema da educação, por isso a abrangência do programa. Hoje, no governo do estado, diretamente, nós temos 10 secretarias envolvidas no programa, e cada um cumprindo o seu papel, a sua atividade. A responsabilidade, o papel principal do programa é justamente juntar essas pontas. Então, o programa tem um grande diferencial, que é um banco de dados que é o Infossiga São Paulo, né, SP, onde lá eu consigo localizar cada óbito e cada acidente que ocorreu no mês anterior no estado de São Paulo. Sim. E a partir dali, propor ações. Então, vamos dar um exemplo. Olha, aqui é um problema de pista, né, na rodovia. Então, o que a gente faz? A gente chama a Secretaria de Logística, chama a concessionária em algumas situações e vê exatamente o que precisa ser feito naquele ponto crítico. No caso específico, olha, aqui tem muito acidente, mas apesar de ter muito acidente, a gente tem aqui uma lombofaixa. O que a gente faz? A gente precisa, então, articular com o município, com a Secretaria de Educação, trabalhar uma política de conscientização das pessoas sobre a importância tanto de respeitar e parar, né, na questão da faixa, quanto também do pedestre. Sim. Então, é isso que é o diferencial, né, eu diria, do programa. Você juntar todos os atores e articular dentro de cada uma das áreas o que é possível fazer. Então, a prefeitura tem um papel também muito importante no programa. Sim. O Estado tem gerência direta sobre as rodovias, mas mais de 50% dos óbitos e acidentes acontecem dentro do município. Sim. Por isso, o Detran São Paulo estabeleceu parceria com 304 municípios e tem, inclusive, envolvido o repasse de recursos. A gente está falando aí mais ou menos aproximadamente 190 milhões. Sim. Esse recurso proveniente de multa, que também isso é uma outra característica que a gente sempre gosta de reforçar, né? Porque é o recurso do infrator ali que você está envolvendo e está devolvendo para o cidadão na forma de serviço. E a partir daí é feito todo um plano de ação com o município, onde você estabelece tanto os pontos críticos que você tem na região e as intervenções que você vai estar fazendo. Muito bem. Júlio Berilo. Bom dia, Silvia. Minha pergunta é a seguinte: quando vocês fazem essa destinação de recursos para o município, vou citar, por exemplo, lombofaixas.
há uma determinação de que seja feita as lombofaixas, tem todo um padrão que deve ser seguido pelo município. O Detran ou alguma dessas secretarias envolvidas vai posteriormente a essa cidade, a esse município, fazer uma fiscalização e ver se aquele recurso foi aplicado corretamente, da forma que ele deveria ser aplicado? É bem interessante essa observação sua, no sentido que o recurso só é repassado pelo Detran após a conclusão da obra, tá? E essa conclusão é o que você falou, a gente vai ter um laudo que foi feito, tanto um laudo de vistoria técnica quanto um laudo fotográfico, né? Então, realmente, a princípio, o município, ele investe, mas, obviamente, que ele vai receber depois todo o recurso investido aí nessas intervenções aqui por intermédio do Detran, mas sempre após a execução da obra. Agora, Silvia, a redução desses acidentes, eles se devem a esse programa ou existe alguma outra ação específica que o Detran faz para determinar realmente como esses acidentes poderiam ser, de alguma forma, minimizados, né? Olha, aí a gente tem, assim, o programa existe desde 2015, acidentes de trânsito é uma pauta que o governo do Estado sempre se preocupou, né? Sempre esteve muito presente, tanto que a gente tem aí 18 das melhores rodovias estão aqui dentro do Estado, e obviamente que o programa tem resultados muito positivos. Nesse período especificamente, é óbvio que a questão do isolamento social acabou incidindo diretamente na questão da redução dos óbitos e dos acidentes. Com certeza. Você tem menos veículos circulando, você tem, né, realmente um número menor de acidentes. A gente costuma, inclusive, comentar que esse período da pandemia e do isolamento social, a questão dos acidentes acabaram salvando duas vezes. Primeiro, porque diminuiu o número de acidentes. E segundo, porque também pôde liberar mais vagas de internação nos hospitais para atender as vítimas do Covid. Então, para você ver como é tudo muito ligado e bem complexo, né? Essa questão dos acidentes. Sim. Quando nós falamos de acidentes de trânsito, qual o percentual, por exemplo, que acontece nesses acidentes? Silvia, só uma coisa importante, porque às vezes nós temos ouvintes aqui que normalmente perguntam ou colocam as suas impressões a respeito disso. Qual é o volume de acidentes que acontece exatamente por falhas nas vias, e qual é a quantidade de acidentes que acontece por falha do motorista? Porque, na verdade, o programa Respeito à Vida, ele tem uma complementação que diz assim: São Paulo dirigindo com responsabilidade. Essa responsabilidade aumentou a partir de toda essa ação ou ela continua do mesmo jeito? Apenas vocês corrigem os defeitos das diversas vias que de alguma forma nós transitamos? Olha, o número que eu vou falar é muito expressivo, né? Sim. 94% dos acidentes são decorrentes de falha humana, tá? E aí, quando eu falo falha humana, entra uma série de razões, né? Pode ser imperícia, imprudência, pode ser uma série de situações aí que eu estou falando, da falta de cuidado com o veículo, da pessoa ter uma fadiga e uma série de coisas. Então, por isso que é muito importante reforçar, e o papel de vocês enquanto imprensa também nos ajuda muito, porque é uma questão de conscientização, né? O cidadão precisa se conscientizar que o veículo, seja ele qual for, a bicicleta, a motocicleta ou automóvel, ele tem que ser usado, mas tem que ser usado com muita responsabilidade, né? E sempre respeitando o outro veículo, né? Se hoje eu sou pedestre, amanhã eu sou condutor. Então, eu sempre tenho que, acho que a palavra é meio empatia, né? Colocar no lugar do outro e estabelecer uma convivência harmônica, humana. Então, quando você me pergunta, às vezes a gente fica até constrangido, porque, assim, ontem, inclusive, a gente esteve aqui dentro da Semana Nacional de Trânsito, a gente está promovendo aqui mais de 3 debates, com mais de 70 especialistas da área, um painel muito específico, né, do pós-acidente, que são sequelados e outras situações que o pessoal
tanto do Centro de Reabilitação Lucimão Foro, como com o pessoal do Hospital das Clínicas, e você fica, assim, eu diria até um pouco indignada, porque eles apresentaram um estudo que 3% é um problema na via, 2% é um problema específico, né, de sinalização que estava mal feita, mas que a grande carga está em cima mesmo da questão do condutor, né, do pedestre, do ser humano. Então, isso, para nós, assim, é um número muito expressivo, mas a gente vê que a solução está em educação. Você comentou, inclusive, assim, Secretaria de Educação. Secretaria de Educação é uma das nossas parceiras e a questão não só do trânsito, né, como da questão da cidadania como um todo, tem que estar presente desde ali da formação, né? Desde eu ensinar meu filho a ir na escola, a atravessar um semáforo, a respeitar o veículo. Então, a educação é uma coisa que a gente tem batido muito, né? Nessa tecla da conscientização, porque os esforços do Estado e de todas essas ações aí, claro que são importantes, que são fundamentais, mas se não tiver uma mudança de comportamento na sociedade, realmente a gente vai estar sempre buscando, obviamente, a redução, mas sempre com muita dificuldade. Silvia, você acabou de falar agora sobre educação, né? A gente fala muito sobre educação aqui no Debate em Família, né? O quanto a educação é importante, né, na formação do ser humano como um todo, né? E esse programa, ele entra de alguma forma nas escolas ou até mesmo nas autoescolas, né, na formação dos novos motoristas. Como esse programa tem atuado, né, nesses setores ou ainda, por enquanto, ele não atua nesses setores? A Secretaria de Educação está desde o início do programa com a gente. Certo. Né? E são feitas várias ações, não só... até é interessante colocar isso também, Luiz, porque assim, o programa também tem parceria, além de todas as secretarias de Estado, órgãos da federação aí, também com a iniciativa privada. Né? A iniciativa privada também é parceira do programa, porque ela entende que pode contribuir com as ações, inclusive. Muitas dessas ações da própria iniciativa privada também são junto à Secretaria de Educação, né? Na formação, tanto na capacitação dos professores, porque isso é muito importante, você precisa capacitar o professor sobre o tema para ele também poder depois transferir esse conhecimento para os alunos. Então, a Secretaria de Educação está com a gente desde o começo e tem uma série de ações, claro que dividido por faixas etárias, por interesses, né, da própria idade, né, da rede estadual e municipal, mas eles estão muito atuantes nessa questão aí do trânsito, porque o trânsito envolve cidadania, né? Eu acho que isso também transpassa várias matérias, então você consegue integrar isso de uma forma muito tranquila no aprendizado. Legal. Berilo? Silvia, o número de acidentes envolvendo motocicletas é 4 vezes maiores que o número de acidentes envolvendo veículos, carros, 4 rodas, caminhões e outros veículos. Ontem o governo do estado lançou um programa que vai estar auxiliando, através do Detran, as motos fretadas, as motos que fazem entrega. O motociclista ele vai ter condições de comprar os EPIs, que são os equipamentos de segurança, capacete, todo o material com isenção de imposto, tendo ali condições de ter essa segurança. Qual a importância desse tipo de ação? Olha, a pandemia nos deixou muito clara, né, a importância de cada uma das profissões, né? Não tem profissão mais importante, todas elas são importantes, mas obviamente que com a questão da pandemia ficou muito clara a atuação, né, dessa área, né, da questão dos motociclistas, muitas vezes transportando não só alimentos, transportando medicamentos. Ontem, inclusive, eu fiquei impressionada, um grupo que a gente recebeu aqui também no Detran, comentando que eles fazem, inclusive, o deslocamento dos testes de Covid, muitas vezes também de bolsas de sangue, quer dizer, é um serviço hoje, passou a ser um serviço de primeira necessidade com a questão da pandemia.
E, obviamente, assim como os ciclistas e os pedestres, são grupos mais vulneráveis, né? O corpo, na verdade, ali é o veículo. Então, diante de um acidente com automóvel e um acidente com motocicleta, é claro que as consequências, né, muitas vezes do ser humano vão ser muito mais graves. Então, o programa do Detran, mais uma vez, sai na frente, buscando soluções, né, de como fazer esse transporte de uma forma segura. E ontem mesmo, no lançamento do programa, nós já tivemos aqui no Detran 2 reuniões, né, de grupo de trabalho. Não é reunião, não, é grupo de trabalho para colocar todo mundo na mesa, conversar, entender o lado de cada um, porque também é uma categoria hoje muito expressiva, né, no Estado e no sistema administrativo, e também complexa, né, porque você tem regulamentação municipal, você tem regulamentação federal, estadual. Então, a gente colocou ontem já 2 grupos aqui na mesa do Detran, já para conversar e buscar soluções nesse sentido. E esse é o objetivo aqui do programa Motofresh Segura, que eles continuem aí nas ruas, nos ajudando, mas de uma forma segura, né? Realmente levando o que seja aí, que eles estejam levando para a gente nas nossas residências, mas de uma forma segura também, sem estar se expondo tanto ao risco, né? E sem estar ocorrendo um acidente aí amanhã ou depois. Então, basicamente, o programa vai atuar nessa questão que você colocou aí de educação. Uma das frentes grandes do programa é a questão da capacitação, né? Então, vamos oferecer aqui horas de um curso EAD, de capacitação, onde a gente vai estar colocando aí uma série de itens que a gente entende que é importante, compartilhar de conhecimento. A outra frente é essa frente de financiamento, aí, que a gente também está com uma parceria com o Banco do Povo. E a outra frente é uma frente mais dessa questão de regulamentação, legislação, onde a gente também vai estar atuando. Então, é um grupo de trabalho mesmo para a gente buscar aí um transporte mais seguro. Silvia, você é uma especialista dessa área, né, de trânsito, de realmente automaticamente estar bem a par de todos os acidentes que acontecem nesse dia a dia, seja em diversos segmentos, seja não só nos caminhoneiros, como também no transporte de uma forma geral, no transporte urbano. E agora você falou sobre os motociclistas a partir da pergunta do Júnior Birilo. Eu sei que não tem nada a ver com o Detran, porque tem muito a ver com as prefeituras de cada cidade, mas não está na hora de tentar encontrar uma forma de locomoção dessas motos, ou seja, de trânsito dessas motos nas grandes cidades e não nos meios dos carros, como acontecem. Quase que eles atropelam o tempo todo e estão realmente fazendo o trabalho deles. Aqueles que realmente estão trabalhando, estão buscando velocidade no seu trabalho, porque eles dependem disso. Não existe nenhum estudo do Detran. A gente sabe muito bem o conhecimento que o Detran tem a respeito, né, do transporte de uma forma geral, das dificuldades que a população tem para se locomover. Não existe nenhum estudo do Detran para ajudar os municípios no sentido de criar realmente um caminho tranquilo, mais tranquilo para o motociclista? Olha, como a gente comentou, toda a regulamentação e a legislação ela é federal, né? Sim. Então, algumas questões devem ser trabalhadas também, não que o Detran vai se omitir, não, porque a ideia do programa Essa é a pergunta. Isso, pode falar. Não, essa é a pergunta. O Detran não tem dentro desse programa alguma coisa que esteja voltada especificamente para auxiliar esse transporte e ficar um pouco mais seguro do que na verdade? Não, exatamente. Esse grupo de estudo tem justamente esse objetivo. E se for necessário uma mudança na legislação a nível federal, sim, o Detran São Paulo vai estar apontando isso nos órgãos competentes de trânsito, né, via Denatran, solicitando e cobrando que seja feita essa mudança. É óbvio que a cidade, o estado de São Paulo, né, em termos de comportamento, são muito específicos, volume de frota,
Mas, sem dúvida, se tiver uma alternativa que seja interessante aqui para o próprio município de São Paulo, isso a tendência é que seja replicado nos outros municípios, né? Tudo que vier somar e que contribua com a redução, a gente quer mais é que o pessoal possa copiar mesmo, tá? Então, é bem isso, né? O que é bom a gente tem que copiar, tem que aperfeiçoar, tem que ajudar. Então, essa é uma das expectativas do Detran mesmo. Olha, tal legislação está errada. Tá, mas de quem que é essa competência? Ah, é uma competência federal. Tá bom, vamos encaminhar um pedido dentro, obviamente, dos padrões de legalidade para que seja feita essa alteração. A gente sabe que essas coisas não são coisas a curto prazo, então, por isso mesmo, a capacitação é uma coisa que já dá para fazer, que já vai melhorar. A questão do financiamento também é uma questão que é de responsabilidade aqui do Estado de São Paulo, então, no que puder que seja de imediato, que a gente já coloque e implemente, né, de imediato. Mas outras medidas que dependam de alguma articulação, a gente também vai estar fazendo sim. Bom, nós conversamos aqui no programa Debate em Família, na Super Rádio, com Silvia Lisboa, coordenadora do programa Respeito à Vida do Detran. Agradecemos muito a sua presença aqui conosco hoje, Silvia. E tem algum canal que o ouvinte possa entrar para conhecer melhor o programa Respeito à Vida do Detran? O www.respeitoavida.sp.gov.br. Então, E não deixem de participar da nossa Semana Nacional de Trânsito, tá? O site é Semana Nacional de Trânsito, Semana do Trânsito, desculpa, aqui estão me corrigindo aqui, .sp.gov.br. Então, é respeitoavida.sp também, .gov.br. Perfeito. respeitoavida.sp.gov.br e o outro é Semana Nacional do Trânsito, é isso? Semana do Trânsito. Semana do Trânsito.sp.gov.br. Então, 2 sites aí que você, ouvinte da Super Rádio, do Debate em Família, pode entrar para conhecer melhor esse programa do Detran. Semana do Trânsito.sp.gov.br e respeitoavida.sp.gov.br. Muito obrigado pela sua participação aqui no Debate em Família, Silvia. Eu que agradeço muito o espaço aí que vocês forneceram. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia para vocês também.